E chegando aqui no solo brasileiro, né, os escravos das mais diversas nações, né, o que é nação, né? Não é país, a nação significa como se fosse tribos indígenas, né, vieram os escravos provenientes de uma nação chamada Jeje, uma nação chamada Nagô, Fon, Yorubá, né, Angola, Queto, né, os escravos chegaram aqui no nosso continente das mais diversas nações. Chegando aqui no nosso continente brasileiro, eles tiveram a necessidade de cultuar os seus orixás, os seus vunduns, seus inquices, né, as suas divindades, né, tiveram essa necessidade. E aquela velha frase, né, aquela velha frase muito falada dentro do culto de nação africana, né, Ossioe, Ossiorixá. Ossioe, Ossiorixá, que significa onde há ervas, há orixá, né? Há sim essa necessidade, sempre houve essa necessidade de relacionar uma erva a um determinado orixá, né? Porque a erva, o que é erva? São forças da natureza, né? São forças da natureza que representam, né, que se manifestam através de um determinado orixá, de um determinado elemental, de uma determinada força, né, energética, de um determinado astro, né? Então as ervas sempre esteve presente no culto, né, africano. E quando os escravos chegaram aqui no Brasil, muitas ervas que eles conheciam lá para suas iniciações, para suas ritualísticas, né, para os seus sacramentos, não havia aqui no Brasil, não havia, porque são solos totalmente diferentes, né? São países totalmente diferentes. Então, com os conhecimentos dos mais antigos, né, dos sacerdotes, dos iniciados lá na África, né, porque eles trouxeram junto a sua bagagem espiritual, né? E chegando aqui no nosso solo brasileiro, eles começaram a comparar, né, e estudar energeticamente através de intuição, através de percepção, através de orientação de um determinado orixá, as vibrações de cada uma erva, né? Um exemplo muito clássico, né? Temos o boldo, tenho aqui na minha mão o boldo do Chile, né? O boldo do Chile, temos o boldo comum, né? Chegando aqui no nosso solo brasileiro, eles realmente tiveram essa necessidade digamos assim, desse sincretismo, né? Da manifestação energética que se existe numa planta, tá? Toda planta tem sua manifestação energética e naquela época os sábios, os africanos, né, os ancestrais, tinha muita percepção, né? Tinha uma espiritualidade totalmente diferente da nossa, né? E então eles começaram a aprender através dos orixás, através das entidades, né, as próprias vibrações das ervas, né? Então começaram a fazer esse sincretismo, começaram a fazer essa unificação entre esses mundos, né, distintos, mas que no final da história se gerou um mundo muito próximo, né?